A traumatologia e a medicina desportiva são problemas que afetam todos os indivíduos e aliás, todos os indivíduos que mantêm uma atividade física. As lesões desportivas são frequentes, mas podem ser evitadas. Vamos saber como com o Dr. João Espregueira Mendes, especialista em traumatologia desportiva, que é o meu primeiro convidado do programa de hoje. Dr. João Espregueira Mendes, muito boa tarde, bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Sr. Doutor, de facto, lesões desportivas são problemas que afetam todos os indivíduos que têm uma atividade física regular. Boa tarde, Carla. De facto, assim é. A atividade física regular pode condicionar lesões que na atualidade são cada vez mais frequentes, cada vez mais há um maior número de pessoas a praticar exercício físico regular. Pensamos que em Portugal, na atualidade, existem cerca de 2 milhões de pessoas que praticam com regularidade a sua atividade física, praticam-na com muita intensidade muitas vezes, na atualidade muitas vezes sem conseguirem uma preparação adequada para o fazer. A vida do dia-a-dia não permite que se faça uma prática desportiva tão frequente como seria desejável e às vezes ao fazê-la uma vez por semana ou 2 vezes por semana, se fazendo com muita intensidade, aumenta-se muito o risco de haver lesões desportivas. E essas lesões, quais são as mais frequentes? As lesões desportivas mais frequentes são nos membros inferiores. Estão muito relacionadas com o tipo de desporto envolvido. A lesão mais frequente que existe no desporto é a entorse do tornozelo. O tornozelo é lesado, em média, uma vez em cada 1000 habitantes por ano, o que significa que, se fizéssemos uma extrapolação para Portugal, existirão por dia 1000 entorses do tornozelo. Não deixa de ser curioso o número, claro que a maior parte delas benignas e sem grande gravidade, mas é de facto uma patologia muito frequente e o joelho é também muitas vezes afetado porque o apoio nos membros inferiores, a falta de resposta rápida a uma mudança de direção pode facilmente causar uma lesão nestas duas articulações. Sabe-se também que o sexo feminino tem mais probabilidade de sofrer lesões. É verdade. E porquê? É verdade. Há uma grande polémica no mundo tentando encontrar razões e explicações. Há muitas explicações, desde teorias hormonais até teorias em que a resposta do cérebro é, nas mulheres, uns milissegundos mais lenta a uma mudança de direção e, portanto, não há uma agilidade tão grande para que isso aconteça. Mas o que é facto é que, na prática de alguns desportos, nomeadamente do futebol, o risco de haver uma lesão de ligamentar do joelho numa rapariga é cerca de 6 vezes superior ao de um homem. E isso tem na atualidade uma evidência muito grande nos Estados Unidos. O desporto mais praticado pelas adolescentes do sexo feminino nos Estados Unidos é o futebol, curiosamente. Deixaram de ser os desportos clássicos americanos e isso fez com que de 15.000 lesões de cruzado anterior por ano passássemos para 30.000. O que é de facto uma surpresa nestes dois últimos anos. Muito importante para quem pratica uma atividade física é, sem dúvida, ter uma avaliação médica que vai permitir precisamente adequar o exercício às características de cada pessoa. Mas neste momento os atestados médicos não são obrigatórios para quem quer praticar exercício físico, por exemplo, num ginásio. É verdade. Isto é um problema? Na minha opinião, é um problema. É um problema que se tem que atacar de frente. Durante muitos anos, a legislação obrigava a que os praticantes de exercício físico, ao inscreverem-se num ginásio, fossem portadores de um atestado para poderem fazer a sua prática médica em segurança. Neste momento, esse cuidado está entregue às pessoas, as pessoas vão fazer a sua avaliação com o seu médico e vão naturalmente e desejavelmente ter esse cuidado, mas o facto de não ter obrigatoriedade pode de facto condicionar um risco acrescido de lesões em vários níveis e é sobretudo importante nas pessoas acima dos 40 anos. E sobretudo importante nas pessoas que sejam portadoras de alguma patologia, seja do ponto de vista cardiovascular, seja do ponto de vista musculoesquelético. Sendo assim, era absolutamente desejável que houvesse um cuidado na legislação, cuidando desta parte e obrigando as pessoas novamente a terem um atestado desse tipo. Eu sei que está neste momento a desenvolver um programa de prevenção de lesões desportivas, um programa que vai estar disponível em DVD e que pretende ser divulgado por todo o país. É verdade.
Nós participamos, através da Sociedade Europeia de Traumatologia Desportiva, no programa de prevenção dos Estados Unidos, há 2 ou 3 anos atrás, exatamente para tentar evitar que houvesse um aumento significativo de lesões ligamentares no joelho, e esse programa revelou-se muito eficaz. Ele tem características próprias e adaptadas à cultura americana, e nós achamos, e desenvolvemos esse programa conjuntamente com a Sociedade Europeia, mas para ser implementado em Portugal, que se o fizéssemos cá, poderíamos ajudar a população portuguesa na prevenção. É um programa extraordinariamente simples, porque implica exercícios banais, saltos, nome de solto na perna, mudanças de direção, coisas muito simples. Deve-se praticar 2 vezes por semana, 15 minutos, e pode-se diminuir a incidência de lesões desportivas em cerca de 50%. Portanto, nós temos vontade e temos neste momento o DVD pronto, só que, curiosamente, esse DVD transformou-se, em vez de um programa nacional, num programa europeu. Vai ser, a partir do Porto, divulgado para toda a Europa e, portanto, estamos neste momento a internacionalizá-lo e a traduzi-lo nas diversas línguas europeias para que possa ser divulgado e oferecido. Vai ser um DVD, vai ser oferecido a todas as escolas, todos os clubes desportivos, todas as instituições, para, sobretudo nos jovens, poderem ter um cuidado maior na sua prevenção. Estamos a falar de prevenção, de formas de evitar as lesões desportivas, mas é também importante falarmos aqui do diagnóstico. E está em curso um sistema pioneiro e revolucionário no mundo do diagnóstico das lesões dos ligamentos do joelho. Este é um sistema pioneiro no mundo e eu gostava que nos explicasse aqui em que é que consiste. Existia uma enorme dificuldade no mundo em quantificar uma lesão ligamentar, ou seja, saber que tipo de população, apesar de ter uma lesão dos ligamentos, tinha necessidade de ser operado e tinha uma instabilidade significativa, para se poder prever um pouco que tipo de população é que precisava de cirurgia e não precisava de cirurgia. O que nós tínhamos disponível até o momento era fazer exames de ressonância magnética, que é de alguma forma o exame mais elaborado para fazer esse diagnóstico e continua a sê-lo, só que a ressonância magnética é um exame estático. Então a nossa ideia foi criar um aparelho movido por ar comprimido, todo em polietileno, portanto num plástico especial, numa resina especial, portanto não interfere na ressonância magnética, que possa imprimir ao joelho movimentos dentro da ressonância magnética e que possa fazer o diagnóstico destas lesões. Fizemos esse desenvolvimento na Clínica do Dragão, no Porto, e chamamos-lhe Porto KTD exatamente por ele ter sido desenvolvido na cidade do Porto. É um sistema que neste momento está a ser já utilizado em várias cidades do mundo, neste momento até em vários continentes, Austrália, Estados Unidos, na Alemanha, em Itália, em França e na Suíça, e está a ser testado por vários centros, portanto está a ser executado um estudo multicêntrico. E estamos muito satisfeitos com os resultados, porque é um sistema muito simples, não tem nada de extraordinário à sua concepção, mas de facto a sua simplicidade permite um diagnóstico muito preciso e uma seleção das populações muito precisa para aquelas que precisam de cirurgia e aquelas que não precisam de cirurgia. Permite então medir lesões que até ao momento não era possível detectar. Sr. Doutor, eu gostava também aqui de falar da Sociedade Europeia de Traumatologia Desportiva. O Sr. Doutor foi recentemente eleito para a vice-presidência desta sociedade. Este é um cargo importante. Vamos explicar porquê. É um cargo que é, por assim dizer, o corolário de um percurso de um conjunto de pessoas que na cidade do Porto e em Portugal muito desenvolveram a traumatologia desportiva. Portanto, é um cargo que acontece agora, e acontece-me a mim por acaso, porque ele vem de há muitos anos. A Escola do Porto de Traumatologia Desportiva, nos anos 80, foi pioneira em Portugal. Portugal tem ganho um enorme protagonismo nessa área, um pouco associado também ao protagonismo desportivo que os nossos clubes têm em todo o mundo, e esse protagonismo deu 2 coisas, na minha opinião, que são importantes. Deu um prémio instituído pela Sociedade Europeia que tem o nome da cidade do Porto, chama-se Porto Innovation in Arthroscopy, que é de alguma forma um reconhecimento desta escola, e deu a possibilidade de um portuense ser presidente da Sociedade Europeia. Claro que vai dar muita visibilidade e vai sobretudo dar oportunidade a todos os traumatologistas desportivos portugueses, espanhóis também, porque de alguma forma temos uma ligação muito próxima, africanos, dos países de língua e expressão portuguesa, de poderem ter voz
em termos europeus, poderem ter voz em termos mundiais de uma forma diferente do que tinha acontecido até agora. Visibilidade e reconhecimento. Sim, de alguma forma, reconhecimento às gerações passadas que fizeram um grande trabalho por isso. Muito bem. De facto, esta é a mais prestigiada sociedade médica na área de traumatologia desportiva. Quais são as principais funções e os objetivos da Sociedade Europeia de Traumatologia Desportiva, Sr. Doutor? A Sociedade Europeia é a sociedade mais prestigiada nessa área, como disse, e de facto ela tem dois objetivos fundamentais: educação e certificação. É responsável por uniformizar na Europa a forma como se ensina medicina e traumatologia desportiva. Ela é responsável por definir critérios para tratamentos de uma série de lesões, tentando saber o que é o conhecimento da medicina baseada na evidência e tentando prestar um melhor serviço ao cidadão, defendendo a qualidade com que o cidadão e o desportista em particular é tratado. Isto é extraordinariamente importante para a Europa toda, mas é especialmente importante para os países de leste, onde com um apoio mais precário nesta área, com maiores dificuldades, podem neste momento, pertencendo a esta sociedade, ter acesso fácil a cursos de formação. Temos bolsas de estágio em toda a Europa e em vários países do mundo patrocinados por esta sociedade e temos um intercâmbio permanente de conhecimento científico na área da medicina e traumatologia desportiva, que eu penso que contribui de uma forma importante para o conhecimento nesta área nesses países. Muito bem. Volto a recordar aqui que o Sr. Doutor foi eleito para a vice-presidência. Esta é, aliás, a primeira vez que é eleito um português para este importante cargo. Doutor João Espregueira Mendes, gostei muito de o ter aqui na nossa companhia no consultório. Vamos ter que terminar por aqui a nossa conversa. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Muito obrigada.